Ok. Certo. Boa noite a todos. Hoje a gente vai ter um bostejo com o Ross, da T75. Eu acho que vai ser um bostejo que vai agregar bastante para vocês, que ele vai falar principalmente da época da H8 aí. E muito obrigado, Ross, por ter aceitado o convite. A gente fica muito grato mesmo, é bastante esclarecedor pra gente sempre quando tem um veterano falando da época da H8 e como era a H8 na época deles. A gente relembra alguma coisa também, que a gente vive algumas coisas até hoje. Então, acho que é isso. Muito obrigado, realmente. Ok. Eu que agradeço. Eu estou aqui pela Itaex hoje, né? Lá eu cuido dos projetos especiais. O Itaex é uma associação que vocês vão conhecer e vão usar bastante, espero que usem bastante. São vários ex-alunos que trazem aí para o ITA uma ligação do pessoal que já segue e está seguindo, já seguiu sua carreira profissional e traz possibilidade de engajá-los em vários projetos de uma forma não burocratizada, acompanhando, trabalhando, dando ideias, mas não burocratizada, porque o Itaex nasceu de uma ideia de um ex-interno da turma 61, com vários da turma 61, inclusive o Faulkner, que percebiam que os projetos de FINEP, FAPESP, embora bons, eram muito burocratizados e carregavam o aluno e carregavam o professor com mais trabalho burocrático do que trabalho técnico. E, além disso, geravam aí, às vezes, durante o período onde a pessoa trabalhava, gerava até um vínculo de dívida financeira, porque recebia dinheiro e tinha que prestar contas. E você sabe que prestar contas no órgão público não é aquela coisa, tem formas, né? Se você não se encaixa nos formulários, você acaba tendo dificuldade. Então, a Itaex nasceu, a gente cuida bem dela, cada vez temos mais associados, e dentro dela eu cuido do que se chama projetos especiais. São os projetos que não caem no formato do projeto acadêmico. Todo ano a gente tem aí da ordem de 50 projetos acadêmicos dos 2 semestres, e temos 2, 3, até 4 projetos especiais. E são feitos de uma forma diferente, onde eu me envolvo pessoalmente. Bom, como vocês perceberam, pela bandeira lá, eu sou da turma 75, né? Essas bandeiras, obviamente, não ficam aí, elas ficam guardadas. Eu sou o guardião da bandeira negra e fui buscar a bandeira amarela na casa de um colega meu, que é o guardião da bandeira amarela. A bandeira amarela tem as assinaturas de todos os colegas de turma na época da formatura, nós assinamos todas daí, mas ela nasceu no primeiro ano do ITA. Nós criamos essas 2 bandeiras no primeiro ano. E ela tem assinatura não só dos que formaram, mas também de alguns que passaram pela turma que não se formaram, seja porque tiveram dificuldades no segmento da escola por conta deles, ou porque tiveram dificuldades dado o contexto da época. Na minha turma, algumas pessoas foram desligadas por motivos chamados de políticos na época, né? Que não tinham nada a ver com a nota nem a academia. Mas assinaram a bandeira também, está lá e participa das reuniões quando a gente faz as reuniões. Eu queria começar falando do final da história, do tipo assim. O network que a gente faz durante o tempo de ITA, ele é muito importante. Você vai conhecer gente de 4, 5 anos à frente da sua turma e outros que virão por aí. Ele é muito importante porque o ITA, pela filtragem que ele faz já de vestibular, e pela filtragem que ele faz durante a escola, pela formação que o ITA dá, seja a técnica, seja a pessoal, como o Faulkner falou aí na reunião passada, ela é uma formação que leva as pessoas a fazerem coisas importantes durante a vida. Algumas pessoas fazem coisas importantes na área técnica, outros na área política, outros na área social,
mas na verdade é que um grande percentual de colegas de escola se colocam em posição de destaque, às vezes financeiro, às vezes estrutural dentro até do país. E não só dos colegas seus de época agora, que estão por aí, mas também o fato de ter feito o ITA, você encontra em pessoas que você nunca encontrou pessoalmente, mas que, ao saber que são do ITA, você tem mais facilidade de diálogo e você tem mais credibilidade ao trazer uma proposta. Por isso é importante se comportar bem, seguir bastante os seus colegas, porque se torna um currículo quase que automaticamente. As pessoas trocam informações. Olha, me ligou não sei quem, você conhece, né? Como é que é? Estou me arriscando ou é uma pessoa ponta firme, né? Essa informação é trocada. Ou entre colegas, ou até via ITA mesmo, via ITAEX, via AEITA, via escola. Né? E, então, pessoas que mesmo você não tenha conhecido pessoalmente, elas te ajudam e te apoiam em algum momento se você precisar. Eu tive uma experiência pessoal no ano de 88 ou 89, não me lembro bem. Eu era diretor técnico de uma empresa brasileira, muito importante tecnicamente para o país, principalmente na área de eletrônica. Eu sou da área de eletrônica. E a minha área é da área de eletrônica analógica, a parte de transmissão e comunicações foi o que eu mais me dediquei na minha vida. Embora por mais de 20 anos eu toquei programas internacionais, onde a eletrônica ajudou, mas a função é administrativa, mas eu, em 88 ou 89, precisei. A empresa para a qual eu trabalhava teve interesse em fazer uma venda na China. E essa venda na China, ela nasceu com o primeiro diálogo com o pessoal lá da China. E existia uma empresa norte-americana que tinha dinheiro para financiar o pacote de comunicações de tráfego aéreo, onde o equipamento que a Tecnasa fabricava, essa empresa onde eu trabalhei, era umas referências para um certo tipo chamado de estação integrada no mundo. A gente disputava com concorrentes franceses e praticamente nenhum americano, tanto que essa empresa americana nos buscou para fazer o pacote. E eu parti daqui do Brasil para a China, levando alguns equipamentos de comunicação, que alguém já me alertou, falou: você não vai entrar na China com esses equipamentos, não vão deixar você entrar. A China limita equipamentos de comunicação, seja eles de radiocomunicação, seja de câmeras fotográficas, seja de câmeras de filmagem. Mas eu conversei com o consulado de São Paulo, achei que passaria, levei. Obviamente, quando cheguei lá, não entrei. E junto comigo, como o voo para a China não existia voo direto, eu fiz um voo para Frankfurt. E em Frankfurt, uma equipe alemã de uma empresa, de uma área de filmagens ambientais sobre o que é o continente chinês, tal, também tentou entrar e as câmeras todas ficaram presas na alfândega. Bom, nessa época, o que eu fiz? Corri atrás da embaixada chinesa em Pequim. E o pessoal da embaixada chinesa, da embaixada brasileira em Pequim. O pessoal da embaixada brasileira falou: olha, não há o que fazer. Mas como você é de uma empresa que trabalha na área militar no Brasil, conhece os militares, você pode falar com a Dido Militar, que talvez ele possa se interessar um pouco mais, nós não podemos fazer nada. E aí eu fui atrás do tal do Adido Militar em Pequim, e com a minha surpresa, que era, naquela época já um coronel full, mas um capitão da minha turma do ITA, que estava lá de Adido Militar. E que me ajudou bastante, inclusive colocando uma tradutora, uma chinesa que sabia falar bem português e chinês, que eu não falava nada de chinês, para tentar resolver os problemas. São esses, como eu digo assim, esses suportes desinteressados e imediatos que você ganha pelo fato do cara também ser do teu network do ITA. Mas preserve os valores, preserve os contatos
cada ano que passa depois de formado, esse contato, esse valor pesa mais para a gente. E eu te garanto que vocês, depois que saírem da escola, vão sentir muita saudade da escola. É um tempo muito bom. Difícil, você vai passar por dificuldade junto com esses seus colegas, vai conhecê-los pessoalmente a fundo, porque as reações principais das pessoas são quando elas estão em dificuldade, são quando elas estão sendo testadas, mas isso é que leva para frente, vamos dizer, esse conhecimento pessoal, essa ligação com as pessoas da escola. Bom, vocês são turma 25, então vocês estão 50 anos da minha turma, exatamente 50 anos. Quer dizer, há 50 anos atrás, eu cheguei aí. Cheguei em São José dos Campos, vindo de uma cidade do interior de São Paulo. E São José dos Campos tinha 150 mil habitantes nessa época. Hoje ela tem 730 mil. Mas na época era bem menor. Nos inícios dos anos 70, a cidade tinha uma posição estratégica para o governo federal. São José dos Campos é uma cidade que tinha o CTA e o governo federal tinha especial interesse. E por isso a cidade não fazia eleições para prefeito. O prefeito é indicado pelo governo federal. Quando eu cheguei, quem estava iniciando o seu mandato, que fez o seu mandato até 75, todo o meu período de ITA, chamava-se Sérgio Sobral e é um ex-militar da aeronáutica. Sérgio Sobral, um bom prefeito, um bom administrador, mas fazia um controle forte da cidade. A cidade é uma cidade onde se limitava os horários de funcionamento de bares. Nos primeiros anos, 70, 71, 72, eu cheguei em 71 também, 71, 72, o Sobral já estava aqui, já era prefeito há um ano. E praticamente todos eram obrigados a fechar às 10 da noite. Os restaurantes não, eles ficavam abertos, mas os bares fechavam no início. Bom, você imagina que em 1971, onde você não tinha comunicação quase nenhuma. Telefone era de manivela, com magneto. Você não fazia interurbanos, você fazia ligações locais. As ligações locais já tinham telefone a disco. São José tinha telefone a disco, talvez. E que os bairros fechavam. E que praticamente ninguém tinha automóvel, porque naquela época quem é que tinha carro? Quem tinha dinheiro para ter isso? Poucos italianos tinham carro. Os que tinham família mais rica tinham um carro, um ou outro. Então é o lugar ideal para estudar, né? Não tinha lugar para sair, não tinha lugar para festejar. CTA não tinha comunicação quase. E televisão não tinha uma, branco e preto, obviamente, uma no hall do H8C. Então, é a cidade ideal para você estudar. Para ir à cidade, a partir do CTA, você tinha um ônibus, que é um ônibus circular CTA Cidade, que tinha os horários de circulação, ou você ia de bicicleta ou ia a pé. Né? Pouquíssimos alunos tinham carro. E aí você chega aqui, tem o quê? Você tem o trote. O trote na minha turma durou 40 dias. Os bichos confinados do CTA não saíam para a cidade, praticamente confinados ao H8, que era a moradia, ao H14, que era o refeitório, aos prédios da escola para estudar e às quadras de esporte. Para ser identificados, os bichos usavam placas onde tinha o nome, o apelido e um guizo na barra da calça. Calça comprida, quase ninguém usava bermuda. Naquela época, nem pensar em ir de bermuda para uma aula. Você tinha que sair da aula e voltar para o H8 para trocar de roupa. Mas era a calça mesmo que se usava. E uma vez que a proporção de veteranos, também confinados à mesma escola, ao mesmo H8, é de 4 para 1, porque tinha o pessoal do segundo, terceiro, quarto e quinto ano, e você é o tal do 1 da proporção, a marcação era implacável. Né? Você levava trote já da hora que acordava até a hora que ia dormir, quando não era acordado à noite porque alguém tinha tido uma ideia
brilhante vai dar trote novo em alguém, aí vinha dar trote em você ou em alguém da sua turma. Uma das primeiras coisas que aconteceu foi a tal da aula trote. A aula trote ninguém sabia que existia, e logo nos primeiros dias de aula, os veteranos tinham escondido muito bem aí um deles que ninguém tinha visto até aquele momento, e que os bichos foram informados que tinha uma aula extra aí num horário tal, final do dia. Fomos lá para uma sala de aula enorme, e um colega que era da turma 74, uma turma anterior, se apresentou como professor. Esse colega ele era particularmente bom de diálogo, era bom de plataforma, falava bem várias línguas e falava muito bem em público. Ele é um cara muito bem formado no aspecto pessoal. Deu uma aula só de absurdos, né? Absurdos matemáticos e físicos, colocando aquilo como sendo verdade. Né? E por a gente já levando aquilo, não é possível que esse cara está falando isso. Né? E citando autores estrangeiros, em alguns momentos em alemão, que ele falava bem, alguns outros momentos em inglês, alguns momentos em francês, e dinamarquês, que é a língua dos pais dele, e essa aula foi um horror. Né? A gente saiu de lá apavorado. Pô, como é que vai ser esse curso? Mas fazia parte do trote, fomos descobrir depois. Né? E os trotes que nós tínhamos, na verdade, eram os trotes da refeição -1. Quer dizer, você é obrigado, no H14, a comer a comida a partir da sobremesa, depois a comida quente, depois a salada e assim por diante. Então, tinha gente que levava isso numa boa. Para mim, isso não fazia a mínima diferença comer as comidas na ordem inversa do típico do clássico. Mas tinha gente que não conseguia fazer isso. Mas é um dos trotes. Tinha guerra d'água. Tinha a famosa visita à Cova do Profeta, que era feita durante a noite. E que a gente andava pelo CTA inteiro. Porque não sabia, não conhecia bem o CTA, então a gente subia e descia, achando que estava indo cada vez mais longe, mas estava circulando nos lugares, nos matagais do CTA, nessa época de janeiro, fevereiro, chovia para burro, o mato estava enorme. E a gente fazia isso com um lençol branco na cabeça e com uma vela acesa. E no apartamento tinha os famosos choque térmico, porque os boxes tinham 2 chuveiros, um na água quente e um na água fria. E você passeava da água quente para a água fria sob o comando dos veteranos. Tinha o famoso PC no alfa, que era o nego inclinava a tua cama e você tinha que medir qual é o ângulo onde você tinha o atrito de destaque e escorregava da cama para o chão. Quer dizer, normalmente um bicho ficava na cama, que é o que estava dormindo, né? Achava que estava dormindo bem, e outros estavam medindo o ângulo e inclinando a tua cama. Tinha a tal da mudança compulsória, que é aquele negócio que você chegava da aula de laboratório, principalmente que é à tarde, e naquela época a aula era de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Só domingo que era o dia livre. Mais para frente, eu acho que nós passamos a ter aula no sábado só de manhã, mas era assim pelo menos a maior parte dos anos. E você chegava no teu apartamento e descobria que as suas roupas, a sua roupa de cama, a sua cama, seu criado mudo, tudo estava montado do lado de fora do H8, naquele gramado ali do lado. Devidamente montado, a cama armada, o criado mudo, seus chinelos no chão do lado da cama, as suas roupas penduradas num armário que se montar lá de fora. Mas você chegava às 5h30 da tarde e tinha que remontar aquela tralha toda para dentro do seu apartamento, normalmente pela janela, porque alguns apartamentos tinham a porta dos fundos, outros não tinham. Né? E tinha outras coisas também menos ventiláveis e mais existiam, mas a verdade é que também tinha muito diálogo com os veteranos, principalmente na hora e o assunto que o veterano queria e não que você queria, né? Eram quase diálogos compulsórios, mas sim, e eles eram bons para vocês formando sua opinião a respeito da escola, né?
O, o trote caminhava e durou 40 dias, e o Michael é forçado a se conhecer. E é forçado a não só se conhecer por nome, por de onde vinha, mas a conhecer de uma forma mais estratégica o perfil do outro. Porque os veteranos se levavam a você fazer uma revolução. Era o dia que o Michael dizia: acabou o trote. E a coisa era bastante bem orquestrada, isso acontecia mais ou menos perto dos 40 dias. E tanta pressão no trote que o Michael se organizava. E aí começavam a aparecer os líderes, as pessoas com perfil para liderança, as pessoas com perfil para estratégia de, uma, de, uma, de uma revolução, que parecia uma coisa simples, mas era você que estava chegando no limite do que o seu ego, ou do que o seu a sua boa fé, a boa índole suportava. E essa revolução era muito boa, porque você se organizava. E normalmente essa noite ninguém dormia, passava a noite fazendo preparando a revolução e indo contra os líderes do trote, que normalmente eram bem conhecidos. Quem que é os líderes, principalmente os chacais da turma anterior. E quando você pegava esses caras, ele carregava para fora do apartamento, dava banho d'água, tentava amarrar esses caras em árvore para eles ficarem mais limitados na sua circulação. E aí até o CPOR era chamado pelo pessoal dos outros alunos da escola. É uma confusão total. É uma confusão total. Mas acabava o trote nessa noite. Né? E houve até um fato muito interessante, porque essa revolução, obviamente, ninguém estava armado. Obviamente, ninguém tinha faca, ninguém tinha nada. É uma revolução à base do poder de convencimento e da força do braço. Né? E na turma imediatamente posterior à minha, um dos alunos que era muito bom de conversa convenceu que ele tinha um problema que ele precisava resolver na casa dele, que era sério. E ele foi autorizado a sair do CTA de carro. Só que a verdade não era essa. A verdade é que eles tinham planejado uma revolução e estavam indo na fábrica da Caramuru, dos fogos Caramuru, que eram em Jacareí, a fábrica é em Jacareí. E esse bicho foi até lá com dinheiro recolhido dos colegas e começou a comprar um monte de rojão, morteiro, tudo que era possível comprar e cabia no carro dele, para voltar para o CTA para se armar e para toda a revolução de uma forma assim mais barulhenta, né? E animado com a história, lá na Caramuru, em Jacareí, ele falou: nós vamos fazer. Mas você está comprando muita bomba, cara. Você está enchendo o porta-mala do carro. Como é que é isso? Não, eu sou bicho lá no CTA e nós vamos fazer um bombardeio essa noite contra os veteranos, tal, tal, tal. O cara da Caramuru lá que estava vendendo na fábrica não era bobo nem nada. Governo militar, instituído poucos anos antes. Controle tremendo de tudo que era explosivo ou combustível. Pegou a placa do cara, telefonou para o CTA, para a portaria do CTA, falou: tem um cara aqui comprando um porta-mala de explosivos e rojões, e disse que está indo para o CTA, que eles vão fazer a revolução dos bichos essa noite. Não deu outra, né? Na hora que ele passou na portaria do CTA, saiu, não digo algemado, mas saiu carregado para o CPOR direto. O carro dele ficou lá, tiraram tudo do porta-mala. Isso foi o ano seguinte à minha turma, um ano depois da minha turma. Foi muito interessante essa passagem aí, porque a inocência dele de falar numa fábrica de fogos que ia trazer isso para dentro de uma base militar, né? Imagina. Bom, nessa época, o H8 tinha 3 blocos, o A, B e o C. Os apartamentos eram para 6 alunos cada um, dividido em 3 quartos. Alguns blocos tinham 2 quartos só para 4 alunos. Na grande maioria é o A, B e o C, os 3 blocos com 6. Né? A gente tinha educação física obrigatória, tinha que ir lá na quadra fazer um esporte, praticar algum esporte, no qual você tinha controle sobre
frequência, nota e aplicação. E aula a semana toda, inclusive aos sábados. O H8, o que o H8 tinha para você fazer fora da escola? Tinha a sala estúdio da Rádio Universitária Santos Dumont, da RUSD, né? E eu até recomendo que vocês entrem lá no site do Wikita, da EITA, e coloquem RUSD, RUSD, não agora, uma outra hora qualquer, para conhecer o que foi a história da rádio da RUSD, que foi muito interessante. Ela durou pelo menos até o ano 2000. Mas os estúdios dela ficavam ali no H8, entre o B e o C, então H8, B e o C, e era uma rádio que na minha época só tinha capacidade de transmitir internamente ali a região do CTA. Ela era chamada de RISD, Rádio Interna Santos Dumont. Mas no passado foi uma rádio com alcance internacional. Ela pegava na Europa, nos Estados Unidos. Tínhamos um laboratório de fotografia, esse eu cuidei pessoalmente por mais de ano, que é entre o B e o C também. Esse laboratório, na época, é usado por praticamente todos os alunos. Fotografia era um hobby muito difundido aqui na escola. E você tinha oportunidade de fazer cópias das suas fotos, porque é uma coisa cara. Você fazer pessoalmente, você aprendia muito, e a gente conseguia comprar material subsidiado, seja os materiais químicos em São Paulo, seja os papéis que a Kodak, a fábrica aqui de São José, até doava para a gente. Então é muito prático fazer isso, é cabível para muita gente. E o ITA, inclusive, teve alunos que, depois de formado, ou até durante a época de escola, se apresentaram fotos em concursos e tiveram grandes prêmios. Né? Tinha uma sala de sinuca, que era chamado de laboratório de choques, mas era sinuca mesmo, era para jogar, que ficava entre o A e o B. Tinha uma sala de jogos de mesa, onde se tinha capacidade para jogar xadrez, jogar Go, jogo de damas. Tinha um aparelho de TV, como eu falei, no H8C. E nos esportes que se praticava no H8 tinha judô, que o resto praticamente judô e tênis de mesa, desculpa. Os outros todos eram praticados lá na quadra de esportes. Né? Tínhamos a FUP, a Federação Universitária Paulista de Esportes, que patrocinava patrocinava vamos dizer assim, os jogos universitários entre a Politécnica de São Paulo, a Mauá, a FEI, o ITA, a Paulista de Medicina. E os jogos às vezes aconteciam no ITA, a maior parte das vezes aconteciam na região da FUP de São Paulo mesmo. E tinha um bar, o bar do H8B, que vendia sanduíche e bebida não alcoólica. O rancho do lado que fornecia refeições, às vezes era razoável, às vezes era ruim, então o bar faturava até que razoavelmente. Fora da H8, como disse, são assim as quadras poliesportivas lá de céu aberto, tinha uma quadra poliesportiva coberta, um campo de futebol grande e a piscina. Né? Pouca comunicação você tinha fora do H8. No H8A tinha uma cabine de madeira com um telefone dentro, no hall. No B tinha outra e no C tinha outra. Você conseguia fazer ligações para dentro do CTA, para algumas coisas que precisava fazer. Interurbanos você tinha que ir fazer na central telefônica. E ela era lá na linha lá do hotel do CTA, ali perto do banco e do hotel, na época. E é uma coisa tremenda. Você passava de manhã, pedia uma reserva para uma ligação para a tua cidade, eu pedia lá para Taquaritinga, embora meus pais não tivessem telefone em casa, eu falava com um vizinho lá para dar alguma notícia. A cada 3 meses, não mais que isso, porque custava caro. E a telefonista te informava, ok, volte aqui às 5 da tarde. E você voltava às 5 da tarde e ela ficava ainda tentando essa ligação que saía às 10 da noite. De telefonista em telefonista, chamando a mesa da cidade mais próxima, de São José, para Itaquaquecetuba, Itaquaquecetuba, São Paulo, São Paulo, Jundiaí, Jundiaí, Campinas, Campinas, Limeira, Limeira,
qual é Matão, Matão Taquaritinga. Então, ele fazia todas essas pontes, a linha ficava ocupada, vocês imaginam. Isso foi assim até 1975, quando nasceu em Embratel. Aí, fruto de esforço de italianos também, alguns famosos, Barradas e outros, e nasceu em Embratel. Aí a coisa virou aquela maravilha que é até hoje. Tronco de tropo de fusão, tronco de rádio enlace, depois satélite, coisa desse tipo. A escola funcionava muito bem. A escola tinha a parte dos aconselhamentos e os conselheiros, que era um mecanismo que funcionava bem, principalmente para quem ficava longe de casa, como eu. Era raro você poder ir para casa. Eu tive dois bons conselheiros. Um que durou os 2 primeiros anos do fundamental, é um professor do fundamental, e outro durante os 3 anos do profissional, que é um professor da área profissional de eletrônica. O Faulkner, como ele falou, a disciplina consciente funcionava bem e era de uso geral. O DO, Departamento de Ordem e Orientação, que ficava a cargo sempre de um colega de escola, um deles para todos os 5 anos, também funcionava bem. Existia um bom diálogo entre os alunos, mas é uma época difícil. Vocês imaginam que, em 68, a grande movimentação dos estudantes na França, fazendo contraposição para o governo, levou o governo francês a tomar medidas duras. O Brasil também teve o mesmo problema. Em dezembro de 68, foi instituído o AI-5, o Ato Institucional número 5. Eu estou falando de 1971. O AI-5 estava fazendo 2 anos. Então a coisa era complicada, você tinha que pensar muito bem nas atitudes. E nós tínhamos naquela época um brigadeiro que cuidava do CTA, que era muito, muito boa gente, com cabeça muito boa, que é o brigadeiro Paulo Vitor. Ele conseguia, dentro desse clima complicado do país, conversar com os alunos. O reitor, que era o professor Lacasse, muito boa, cabeça excelente, também conversava muito bem com os alunos, com o centro acadêmico com o, e com o brigadeiro Paulo Vitor, então a coisa funcionava muito bem. A gente dependia para estudar da biblioteca. Alguns livros, ou vários livros, eram caros e não era possível você comprar. Então você precisava da biblioteca. Quem fazia vestibular eram os alunos civis, que entravam na escola e se formavam civis. Nenhum civil virava militar na época que eu entrei. Os militares que entraram como militares vinham por um outro canal e se formavam militares e tinha um índice de desistência ou de desligamento maior que os alunos civis. Já tinham família para cuidar, não é assim tão fácil. Já não tinham 17, 18 anos de idade como a gente tinha quando entrou. Já tinham seus 30, não é assim tão fácil. E essa coisa mudou para a turma 77. Na turma 77 foi aberta a possibilidade de alguns alunos civis que quisessem optar pela carreira militar, tornando-se militar já naquele ano de 73 e já recebendo algum salário, mas tinham a obrigação de ficar 5 anos, pelo menos, na FAB depois de formado. A partir daí a coisa começou a mudar um pouquinho. Para vocês terem ideia do que é a capacidade de computação, o ITA naquela época tinha um computador 1130, um IBM 1130, que ocupava muitas salas de um prédio lá, que é ao lado da Química. E para você usar esse computador, você precisava fazer tudo em cartão de perfurado, aqueles cartões do tamanho de um celular hoje, mas que você precisava perfurar e que tinha um outro computador só para checar se você não estava fazendo besteira de consistência na perfuração dos cartões ou na ordenação dos cartões. Por quê? Porque o tempo de uso do 1130 é muito caro. Então, passar lá um pacote de 500, 600 cartões para descobrir um erro de sintaxe, ou para descobrir um erro de sequência, ou para descobrir um erro de lógica,
não era razoável. Então eu tinha um 1620, que era uma outra maquininha, maneira de dizer. Bom, o 1130 tinha 32K de memória, mas é K, não era mega, é K. E a gente trabalhava com Fortran e com Basic, que eram os dois cursos que a gente tinha de linguagem. Primeiro de Basic e depois de Fortran. E eu fiz os cursos e nunca mais usei até chegar no 5º ano, quando voltei a precisar, mas aí já de uma calculadora HP de mesa. Então, computação é uma coisa desligada das demais matérias. Você tocava todas as outras matérias com régua de cálculo. Eu acho não, eu tenho a minha régua de cálculo aqui até hoje. Está em algum canto do escritório aqui, mas eu tenho minha régua de cálculo até hoje. Daqui a pouco eu pego ela, vocês vão ver o que é uma régua de cálculo, talvez vocês conheçam. Mas eu fui até o 5º ano na régua de cálculo, porque quando eu me formei, uma HP 45 custava, importando, $1.100. E um Fusca zero custava $2.100. Quer dizer, custava meio Fusca uma calculadora HP 45 em 1975. Então, a escola tinha esse contexto, né? Vamos dizer assim, de ser uma escola de militares, com pessoal da civil e militar, numa época bastante complexa, onde alguns colegas foram desligados da escola por motivos de manifestação ou ligação com colegas de outras escolas de São Paulo, da PUC e tal, onde se denotava uma linha de conduta política que não era a do governo. Mas era pouco, 99% das coisas andavam muito bem. O brigadeiro Paulo Vitor e o professor Lacasse foram brilhantes. O Brasil vivia numa fase de grande crescimento econômico, o famoso milagre econômico. A construção de Itaipu começou quando eu estava durante o ITA. Olha o fogo me apresentando uma régua de cálculo lá, olha lá. Tá vendo? Eu vou achar a minha, cadê a minha, caramba? A minha tem que estar por aqui. É igual do fogo, é igualzinha do fogo, tá aí. É uma Aristo Hiperlog. E é interessante que é um tipo de ábaco que deixa você com um treinamento muito interessante para a da vida. Algumas coisas, até depois da calculadora, ainda é mais fácil fazer na regra de cálculo do que na calculadora. A sequência de operações. Itaipu estava sendo construída, e Itaipu é uma coisa fantástica, né? Vocês sabem, Itaipu é até hoje a maior geradora eletrohidráulica do mundo. Né? Ninguém bateu Itaipu até hoje. As Três Gargantas lá da China, ela foi projetada para 22 mil megawatts, que é 60% maior que os 14 mil megawatts da Itaipu. Mas a administração da Itaipu e o fato da Três Gargantas ter problemas no seu enchimento pleno mostra que a Itaipu mantém até hoje o recorde de geração em um ano, que foi de 2016, onde ela gerou 103 milhões de megawatt-hora acumulado no ano. E na medição mundial, que é a média de 5 anos, sempre mantida por uma janela que se desloca por 5 anos, Itaipu continua sendo a maior geradora do mundo, com 98, se não me engano, 98 milhões, acho que de megawatt. Três Gargantas, que é a segunda maior, nunca bateu Itaipu. E isso é uma obra brasileira, projeto brasileiro, desde os cálculos todos até a forma de fazer, dos anos 60. Começou a ser construída nos anos 70 e acabou nos anos 80. Eu, numa consultoria que eu estava dando para uma empresa aqui de São José de radares, a minha especialidade é de radares, era comunicações, mas depois, por causa de um grande programa que a empresa que eu trabalhava pegou, eu comecei a me dedicar mais à área de radares e ficou sendo a minha maior especialidade. Eu fui até como consultor dessa empresa aqui de São José dos Campos em 2016 ou 2015, acho que 2016. Eu fui até Itaipu fazer uma verificação
A verificação técnica, Itaipu tem radares de verificação de superfície do lago colocado na barragem. Esses radares eram alemães, criados há 10, 15 anos atrás, da época já, e estavam já com problemas de capacidade e problemas de know-how já. É um radar que já não tinha tudo o que podia dar em termos de processamento. Itaipu se interessou por comprar radares novos e essa empresa brasileira se prontificou a analisar e lá eu, como especialista e consultor deles, fui lá ver o local. Então eu tive a oportunidade de ir bem próximo das vertentes, no local onde a água é drenada, porque vocês imaginam uma barreira daquele tamanho, de 100 metros quase de altura de cota de água, com aqueles bilhões de litros de água, se algum maluco resolve botar um barco carregado de bomba e vir pela lado do lago e encostar naquele paredão lá e detonar. Então Itaipu controla isso com os radares. A Marinha Brasileira tem os barcos de ataque sediados no lago de Itaipu, que fazem as suas rotinas de verificação. Mas mesmo assim, ainda aparece um outro maluco que ouve histórias de que os melhores peixes estão mais próximos da barreira do que os 2 quilômetros que Itaipu diz. Nesses últimos 2 quilômetros ninguém entra, senão a gente prende. Se não prender, a marinha afunda. Existem alguns malucos que ainda entram. Então esses radares são muito bons para fazer a verificação de noite eles aí. É realmente um negócio impressionante. É uma coisa que, se um dia alguém puder visitar, vale a pena. Passar perto daquelas. São 20 turbinas com da ordem de 770 megawatts cada uma. Quando elas foram criadas, nada no mundo parecido tinha sido feito. As empresas alemãs de um consórcio, que eu acho que é a Siemens com AEG, criaram essas turbinas especiais para Itaipu e estão lá até hoje funcionando. E é isso aí, quer dizer, tem duas sempre que estão em manutenção, substituindo as outras, quer dizer, é a forma de elas operarem sem parar, né? E você vê que raramente Itaipu está vertendo água lá pelo canal que é de perda, né? Normalmente o pessoal consegue usar toda a água para gerar eletricidade. Agora, o cenário brasileiro era esse, quer dizer, a gente fazia faculdade vendo exemplos, um melhor que o outro, de engenharia brasileira, né? Itaipu. Vocês imaginam que também nessa época a Embraer tinha sido recém-fundada, foi inaugurada no final de 69. Então, 71, ela estava começando a dar os primeiros passos, trazendo aviões para discutir aqui no Brasil se produzia ou não, aviões da Itália, outros aviões projetados aqui. O CTA tinha um papel muito forte nesse cenário, não só na Embraer, não só aí nas grandes obras de Itaipu, mas você imagina que em 73 houve a primeira crise mundial do petróleo. E o mundo não estava preparado. Não foi como essa do Covid de manter você em casa, mas foi quase, porque os postos de gasolina passaram a ser proibidos de vender gasolina à noite, até do outro dia de manhã. Era proibido vender gasolina de sexta-feira, às 7 da noite, até segunda, às 7 da manhã. Fim de semana, não tinha vender gasolina. Então, chacoalhou, pô. Como é que aquelas pessoas que o fim de semana faziam seus trajetos, aquelas pessoas que já trabalhavam em São Paulo e moravam fora, então pegou pesado. E o CTA já estava, nessa época, por meio de um ex-iteano aí da turma 50, se eu não me engano, que é o professor Stumpf, Ernesto, acho que é isso, Ernesto Stumpf tinha o projeto do motor a álcool, começando a converter um motor da Dodge, um Dodginho Polar, um carro médio da Dodge, para funcionar com álcool. E naquela época, quando começou a haver quebradeira de empresa de transportes, o CTA rapidamente, por meio do professor Stumpf, que é do ITA 950,
passou a criar o uso do motor a álcool, adaptando motores que já existiam nos carros. E chegou, inclusive, isso alguns anos depois, não foi nessa época, a fazer um circuito pelo Brasil, com carros da linha da Volkswagen, um Fusca, esse Dodge, um Gurgel, que na verdade tinha motor Volkswagen, todos movidos a álcool, fazendo circuito aí de da ordem, aí, se não me engano, quase 10 mil quilômetros para o Brasil, para comprovar a resistência, tal, tal, tal. Então, para a gente que fazia escola de engenharia nessa época, engenharia é o que havia de bom. Né? É um cenário no país e no mundo muito voltado. Vamos dizer assim, o que eu havia pensado de contar para vocês, e levamos aí praticamente 50 minutos, o tempo de uma aula exatamente, foi bom, não foi planejado, não, mas deu certo. É isso. Eu, tanto eu quanto o Folk, aí estamos abertos aí a questões, se vocês quiserem conversar. É, não sei se eu falei muito rápido ou não, mas acredito que deu para acompanhar. Agradeço a todos, principalmente aí ao pessoal do CAS e da comissão de boas-vindas que motivou esse bate-papo. Eu sei que vocês vão ter ainda mais um com o professor Morales, que foi. Eu conheço bem, embora ele não tenha sido meu bicho contemporâneo, eu conheço bem por causa da Itaex. Eu me formei em 75 e, embora continuasse em São José, ligado ao ITA emocionalmente, nunca voltei ao ITA como professor, nem nada. Eu toquei minha vida profissional, os cursos que eu precisei fazer, fiz em outros locais, alguns do ITA, fiz até alguns do ITA, alguns de comunicações, professor Piquenar, que é um outro marco aí do conhecimento na área de satélites, fiz no ITA. E voltei agora, em 2018, puxado pelo Folkman para trabalhar com o pessoal da Itaex, nesse trabalho voluntário, que está sendo muito bom. Eu e o Folkman trabalhamos juntos por mais de 25 anos nesse meio tempo. É um grande amigo. E estamos aí pela Itaex, porque se precisar. Por favor, vou passar a palavra, senão eu falo demais. Não, 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 não. Primeira rádio, talvez universitária, não tenho certeza. Talvez, tá? É assim, porque a Rose nasceu logo nos anos. Final dos anos 50, né? Pelo Rudiger, né? O Helmut Rudiger, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente em 1980 e alguma coisa. A serviço, profissionalmente, conheci o Helmut. E acabei conhecendo meu irmão dele. Que, e é verdade, sim, nasceu dentro do ITA com um estímulo forte. E, infelizmente, não por causa do ITA, não por causa dos militares brasileiros da aeronáutica, mas quando nasceu o AI-5, os centros acadêmicos todos do Brasil inteiro ficaram proibidos de ter meios de divulgação em jornais. Então, nessa época, nem mimeógrafo, nem máquina Xerox, nem emissora de rádio podiam estar na mão de estudantes e centros acadêmicos. Durou alguns anos, depois nós voltamos a poder usá-los. Tanto que em 75, como eu te falei, em 74, nós tínhamos a RISD já funcionando. Mas em 68, ela precisou sair do ar. Isso. Tenho sim.
Tenho sim. O Paulo Vitor, ele quando veio para o CTA, ele já tinha tido uma passagem dentro da FAB já assim, importante. Em outros momentos, se um dia você puder ler a história dele, é muito interessante. Ele faleceu há poucos anos atrás, e até quase o ano do falecimento, ele ainda vinha do Rio de Janeiro aqui para São José dos Campos e visitava as empresas do setor aeronáutico e espacial. Eu participei de uma visita dele à Mextron, ele com dificuldade de andar, andando devagarzinho, passinhos pequenos, desceu do carro na portaria, entrou, quis conhecer a sala limpa. Nessa época, eu por os últimos 20 anos de vida, eu tive um escritório de engenharia meu, trabalhando com as empresas italianas na área de defesa. E eu estava lá porque nós tínhamos, pela empresa que eu trabalhava, eu era cliente da Metro. Mas ele esteve lá, visitou, quis conhecer a sala limpa, isso aos 80 e tantos anos de idade, andando com dificuldade e vindo visitar as empresas para ver os frutos do CTA da época. Né? Por quê? Porque os sócios que construíram a Metro foram meus contemporâneos e eram da época dele de reitor. O Paulo Vitor era uma pessoa assim, muito aberta, ele dizia, pode ir na minha casa quando vocês tiverem dificuldade de ir ao meu escritório na direção geral. E como eu falei que a comida do H8 do H14 era ruim, e nós desconfiávamos que não chegava a ele o que era realmente a comida do H8, porque ele almoçava em casa, ele morava ali e tal. Ou às vezes comia no H13, que era ao lado, mas não no H14, que era o nosso. E um certo dia que o almoço estava realmente de matar. Tinha pão, arroz duro, feijão, chuchu cozido na água e um molho branco que não se sabia bem o que é, mas era para acompanhar alguma comida do outro lado do H13, mas que foi para o nosso lado. O pessoal montou uma bandeja com aquele almoço e falou: vamos à casa do Paulo Vitor levar isso para ele ver efetivamente o que a gente está comendo. Alguém falou: cara, na hora do almoço dele, nós vamos levar ele daqui lá, na casa dele, pô. Mas venceu aí o vamos, né? Juntaram alguns do CAS lá, botaram do cara a bandeja montada, foi na casa dele. E apertaram a campainha, atendeu alguém que eu não sei quem é, porque eu não estava no grupo que foi o grupo do CAS. O Paulo Vitor falou: me levem até lá, vou com vocês. E ele entrou no carro do pessoal e voltou para cá. Quando chegou no H14, obviamente, o que estava sendo servido era outra coisa. O pessoal soube da ida até lá e resolveu mudar rapidamente, trazendo a comida do lado para cá. E imaginou uma confusão tremenda. E o Paulo Vitor falou: então agora o pessoal vai almoçar, espero que tenha para todos, eu vou sentar ali e vou assistir até o fim do horário do almoço esse fornecimento. Infelizmente, naquela época, logo em seguida, houve uma auditoria do rancho e aí, de fato, pegaram desvios de comida de qualidade, trocando por comida de baixa qualidade, aquela coisa toda, né? E foi muito chato, porque algumas pessoas foram presas, né? Alguns funcionários até de patente de militar. Mas essa, por exemplo, você tem uma ideia do que era o Paulo Vitor, quer dizer, ele não brigou com ninguém, ele não disse, vai cuidar da sua vida que eu passo lá depois, vou ver o relatório, nada disso. É isso? Deixa eu até lá com vocês. Então, foram coisas desse tipo. Para citar uma só, tem várias. Né? Os filhos do Paulo Vitor eram adolescentes da minha faixa etária. Então, o Foco me lembrou de algo. Imagina que a gente tinha comunicação também por outros canais. Né? Diga, Faulkner. Lembrar que Paulo Vitor foi a pessoa que fez a Embraer existir, né? Sim. Esse é uma das maiores obras dele, né? Porque ele era o diretor do CTA é um departamento do CTA. E ele mexe os pauzinhos para que a Embraer se torne uma realidade.
é a pessoa, vamos dizer assim, que punha o coração nas coisas que fazia onde estava, né? Isso a gente pode ver depois nos locais, outros locais que ele foi, onde o comportamento é igual. Não é porque o CTA vamos dizer assim, a menina dos olhos da aeronáutica na época que ele estava aqui, mas não, nos outros locais também, né? Teve coragem de enfrentar situações difíceis. Quem for olhar aí a vida dele aí vai ver isso onde ele passou, né? Aquele famoso incidente lá, né, Foco? Lá do norte, né? Dos militares, lá que chama de. Estou falhando agora. Jacareacanga? Jacareacanga, Jacareacanga. Deixa para lá, deixa para lá. Mas são Deixa para locais onde lá. ele teve e ele mudou a concepção. É algo comparável a problemas recentes que a gente teve aí a nível de governo. Mas o cara é forte, é forte. Era muito. E o professor Lacasse também é outra pessoa que, com um estilo bastante diferente, né? Bastante voltada para a área técnica e educacional, mas também uma pessoa que não deixava por menos. Os problemas existiam, vamos enfrentá-los. Né? E Paulo Vitor foi ex-aluno do ITA. O Paulo Vitor foi aluno, exato. Tá, eu quero esclarecer só que aquelas bandeiras não ficam aqui no meu escritório, tá? O home office aqui é só entrar lá hoje. Então vamos lá. Domingo à noite não dá para exigir demais, né, Felipe? Já, já achei que tem gente para burro. Oi, tudo bem? Meu nome é Sinopse. Assim como o senhor tem muito interesse na área de engenharia eletrônica, eu queria que o senhor desse a opinião do senhor, tipo, em como que foi a trajetória do senhor nessa carreira e nas diferenças que o senhor acha, assim, né, no campo da engenharia eletrônica, sabe? Em relação à sua época para nós, sabe? Ok. Bom, eu nasci numa cidade pequena do interior de São Paulo e fiz um curso técnico de eletrônica por correspondência, que é o que tinha enquanto fazia o colégio, já que na cidade só tinha um único colégio, que é o Colégio do Estado. E colégio do Estado de São Paulo naquela época era complicado. Você, se fosse jubilado, você tinha que estudar em colégio particular, você perdia direito ao Colégio do Estado, e isso não tinha na minha cidade. Então eu gostava de eletrônica, tinha um curso técnico bom, feito por correspondência, que algumas provas eu tinha que fazer em Campinas, eu vinha de trem da minha cidade de Campinas fazer algumas provas, e cheguei no ITA querendo fazer eletrônica, e na época a eletrônica era a carreira mais procurada. Quando eu fiz meu curso técnico, 95% dele foi consertar rádio e televisão ou projetar alguma coisa com válvulas. Transistor, tinha alguns capítulos, se ensinava transistor, circuito integrado, nem pensar, 1969, nem pensar, naquele curso. Mas é válvula. E eu tive alguma experiência com válvula, montei uma repetidora de TV, coisa desse tipo na época. Bom, vim para o ITA, já cheguei aqui, o curso de eletrônica é o mais pesado, se eu não me engano, é uns 5.300 horas aula, o curso do ITA somado, os dois fundamentais e o curso de eletrônica. Teve época, no quarto ano, até que um ou outro curso à noite foi feito, e não existia ensino à distância, só tinha lá sentar
sala mesmo e fazer aula. 90% do curso já sempre com técnicas de transistor do circuito integrado, pouquíssima coisa de computação, porque o 4040, aquele primeiro chipzinho que começou a aparecer para máquinas calculadoras e registradoras, ele começou a aparecer, eu estava no quarto ano e algumas calculadoras de mesa tipo de SMAC que usavam, mas então, vamos dizer, tinha os cursos teóricos, telecomunicações via satélite, transmissão, eletrônica analógica muito pesada, eletrônica de controle muito pesada, porque naquela época não existia controle digital, que hoje domina. E você tinha que ter muita matemática na área do controle analógico. O livro que nós seguimos, que é... caramba, agora fugiu o nome do livro. Idade é uma desgraça, viu, cara? Não envelheça. Não envelheça. É um livro grosso desse tamanho de controles e muita matemática, determinação de polos e raízes, polos estáveis, polos instáveis, para você montar os seus circuitos de controle para poder fazer funcionar bem aí um sistema com sistemas de controle. Imagina que nessa época o IAE já fazia o Sonda 2, que é um foguete que ia a cento e tantos quilômetros de apogeu. E quando eu fui para o IAE, eu me formei, meu primeiro trabalho foi no IAE por 2 anos, depois eu fui para a indústria. O IAE tinha um computador analógico, chamava-se Passer EAI 700. E o ITA tinha o Passer EAI 500, que é um computador analógico. Vocês imaginem o que é calcular trajetórias onde os elementos ativos e passivos, na verdade passivos, porque os ativos derivavam muito, eram capacitores e bobinas que você ia plugando com conectores banhados a ouro, né, para poder não ter perdas de contato, para fazer cálculos analógicos, onde hoje se faz computação digital. Mas na época tinha um computador analógico. E o do IAE, que é o Passer EAI 700, é um belo do monstrengo. E o pessoal lá que trabalhava com controles usava o Passer EAI 500. 700 e o do ITA também. Bom, eu gostava da parte de transmissão e, na medida do possível, fui trabalhar no IAE, que foi o meu primeiro trabalho. Bom, eu fiz um trabalho de graduação no TG com um professor que o ITA tinha, da eletrônica, o Zé Carlos Borges, que fazia um coração artificial junto com o professor Adib Jatene em São Paulo. E o meu trabalho de graduação foi trabalhar no atuador pneumático do coração artificial. Ele tinha um atuador pneumático que funcionava por vazão, por volume, mas ele achava que o controle por pressão seria mais indicado. Ele era meu professor, fui fazer o trabalho de graduação com ele. Ele ficava na mesma sala do meu orientador na época, do meu aconselhador, meu conselheiro da época, que era o Fujita. Então eu conhecia ele pessoalmente. E então meu trabalho foi um trabalho na área de controles, juntando válvula agulha com compressor de ar e controle pneumático, controlado eletronicamente com circuitos mais simples. Bom, mas quando eu me formei eu não consegui trabalho na área de eletromedicina, porque ou era uma bolsa de estudo, ou eu já estava naquela época pensando num trabalho melhor, porque já namorava a mesma pessoa que é minha esposa até hoje, há 2 anos ou 3, então já começa a pensar diferente. Fui trabalhar no IAE por 2 anos e fomos fazer o Sonda 3, que já tinha apogeus e alcances maiores de 400 quilômetros, né? Ou seja, passa a órbita onde hoje está a ISS, a Estação Orbital Espacial aí do mundo, né? Então, meus primeiros 2 anos trabalhei no IAE, no equipamento de telecomando e telesupervisão. É um equipamento de solo francês, onde a gente projetou o equipamento de bordo no IAE e trabalhava junto com esse equipamento de solo francês, para destruir ou telecomandar o foguete caso ele saísse de rota e fosse atingir um alvo
terrestre, por exemplo, já que ele era lançado de Natal da Barreira do Inferno em direção ao mar, né? Tinha lá um canal que o Brasil usava. Trabalhei lá 2 anos, lançamos vários foguetes Sonda 3, vários Sonda 2, uma equipe grande. Outros 5 ou 6 pessoas da minha turma foram também para o IAE na época. De lá, quando acabou o programa do Sonda 3, e eu percebi que o IAE ia ter algumas dificuldades para manter a equipe, porque era um programa pago por um programa brasileiro e alemão, junto com o DFVLR da Alemanha. Eu acabei me candidatando a uma vaga numa empresa brasileira chamada Tecnasa, aqui de São José dos Campos, de propriedade de um exiterano também, e fui trabalhar lá. Trabalhei lá por 17, 18 anos. Fui diretor técnico da empresa por mais de 10. O diretor anterior era o proprietário. A empresa cresceu, chegou a ter da ordem de 400 funcionários entre produção, qualidade e engenharia. Fizemos muitos equipamentos para a área de aeroportos, para radionavegação, principalmente telecomunicações e VHF, radionavegação, VOR, DME, radiofaróis em baixa frequência. Tínhamos um time de engenharia bastante grande. O Folkmer também foi diretor lá. Ele trabalhava na Multitel e veio de São Paulo para lá depois que eu já estava lá. E depois trabalhamos juntos em outros locais também. De lá, migramos para uma outra empresa brasileira. Hoje a gente enxerga bem tudo que aconteceu com o Brasil na época, mas a verdade foi que em 1989 o Brasil fez uma constituição, uma constituinte nova, muito boa. Então, quase um paraíso. Só faltou descobrir quem é que ia pagar a conta, né? Então ela foi implantada e ao longo dos primeiros 2, 3 anos, 4 anos, as 28 empresas que forneciam para os órgãos militares, a Vibras, Embraer, a própria Tecnasa, outras empresas aqui da região, Elebra em São Paulo, 2 ou 3 no Rio de Janeiro forneciam para a Marinha, não me lembro o nome agora, não me vem mais em mente, mas começaram a não conseguir mais sobreviver, porque esses programas militares são longos. Você não faz um projeto em 1 ano. Tem projeto que leva muito mais do que 4, 5 anos. E os orçamentos passaram a ser anuais. Quando chegava no final do ano, o que não tinha sido decidido ia para uma outra conta e às vezes não vinha dinheiro. E você estava com um projeto, você tinha montado equipe lá, e cadê o dinheiro para ser pago, né? É lógico, os clientes tinham uma boa percepção disso, arrumavam outros canais, mas também não era o mágico, né? Ia para o Congresso que definia onde iam as verbas. Os orçamentos eram discutidos lá. E eu posso dizer que a Vibras passou por 2 concordatas, a Embraer passou por uma privatização, e não só privatização, ela, na época do governo também ela teve dificuldades, e a própria Tecnasa gerou outras empresas aqui na região, como filhotes dela, mas ela também não conseguiu sobreviver. Elas, das 28, não sobraram mais que meia dúzia, olhando o cenário do Brasil todo. Rio de Janeiro tinha muita empresa, Porto Alegre tinha muita, São José dos Campos e São Paulo, para a militar, né? Bom, nessa época, eu, por conhecer esse pessoal da Itália aí, que estávamos tocando um programa brasileiro pelo lado da Tecnasa e da Texat, que foi a empresa que por alguns anos também tentou dar continuidade. E pela essa empresa italiana que tinha essa ligação com a gente e tinha um contrato com o governo brasileiro, eu acabei montando um escritório de engenharia, que sou eu e eu mesmo, sozinho. Montei aqui em São José e por 18 anos, de 2000, na verdade de 99, 2000, até 2018, então por 19 anos, eu tive contratos sequenciais com essa empresa italiana, que é o 9º maior grupo de defesa no mundo. Foi chamado Selex Galileu, hoje atualmente chama-se Leonardo. Tem 6 ou 7 fábricas na Itália e 3 na Inglaterra.
é a empresa que fez o radar e que fez a contramedida eletrônica e também fez a parte de... Desculpa, radar e a parte de infravermelho, de forward look infrared, desse avião do Gripen aí, que está vindo para o Brasil, mas também na época fazia o radar do AMX e do F5, e eu continuei trabalhando contratado por eles para administrar os contratos deles aqui no Brasil. Não era só administrativo, tinha bastante coisa técnica, porque esses contratos tiveram dentro dele a homologação do radar chip, do radar de bordo do MX, tiveram o final do desenvolvimento do MX, tiveram toda a parte de ensaio em voo, a parte de formação de manutenção, de pessoal de manutenção, bancos de teste. Fabricamos aí 50 e tantos radares para o MX, e para o F5 também tinha o radar, também era deles, o Grifo, mas com uma grande parte de engenharia ainda dentro da Mectron, que fez a parte brasileira, que era da Tecnasa. Então a minha carreira se resumiu a essa parte técnica, obrigatória, porque não adianta pensar que você vai administrar um programa de um radar de um avião com formação de economista ou outra, né? Você tem que ter engenharia como base. Mas também tinha essa parte de discutir contrato em Brasília, tinha essa parte de... Caramba! Também teve muito isso. Eu acho que eu fiz um resumo da minha carreira aí, nesse tempo todo. Desculpem por ter ido muito longe, desculpem. Com licença. Boa noite. Posso fazer mais uma pergunta? Sim. Posso fazer mais uma pergunta? Aqui é o Baiola, da T25. Aí eu gostaria de perguntar para o senhor, tipo, como era na época de vocês a respeito dos trotes e como foi o processo pelo que o senhor passou e como isso foi importante para o senhor durante a sua permanência no ITA. E queria saber se o senhor já passou VELVA. Uma pergunta muito importante. Então tá bom. Vamos lá. Bom, o trote, obviamente, visto depois dele, era na época uma coisa muito complicada, mas não era, vamos dizer assim, como eu disse, você conhece as pessoas quando elas estão desconfortáveis, né? Quando elas estão tendo dificuldades, quando elas estão tendo que tomar decisões, quando elas estão tendo que reagir a coisas que não tá boa. Quando eu fiz vestibular, eu passei na Politécnica também. E fui burro o suficiente para ir um dia lá fazer minha matrícula. E eu posso dizer que aquele um dia de trote na Politécnica, num dia antes de vir aqui para o ITA, foi bem pior do que o trote do ITA inteirinho. Porque era um trote meio selvagem naquela época. E acabei que fiz minha matrícula lá e não voltei nunca mais, mas no dia seguinte vim para cá para o ITA. Eu achei que seria importante fazer uma matrícula lá na época. Então, mas o trote, como eu disse, você conhece bem os seus amigos, conhece bem os seus colegas, você, não sei a história de vida de cada um, mas eu vivi até um ano antes de vir para o ITA na minha cidade natal. Cidade pequena, todo conforto de uma cidade onde as pessoas se conhecem, então você tendo bom comportamento, você é uma pessoa benquista na cidade. Uma cidade pequena, tinha 10, 11 mil habitantes na época, sabe lá eu. Bom, passei um ano em São Paulo fazendo cursinho junto com o terceiro científico, porque fazer o terceiro científico na minha cidade seria quase que perder um ano, né? E fiz um cursinho e fiz vestibular e vim para o ITA. Então eu já estava um ano fora de casa, então viver fora de casa não era novidade, mas para muita gente era novidade. E pessoal de Rio e São Paulo, que fizeram cursinhos ou estudaram sempre dentro das suas cidades natal, acabavam sentindo mais. Mas é muito importante, você faz seus grandes amigos nessa época. Eu tenho um colega de turma meu que, embora esteja morando nos Estados Unidos desde os anos 80, ele foi um cara que fez uma carreira muito brilhante lá nos Estados Unidos, virou vice-presidente de
de companhias lá nos Estados Unidos e tal. A gente, de vez em quando, se fala aqui por Skype ou por WhatsApp, é como se fosse irmão. E a gente, às vezes, passou, na nossa época, passava, às vezes, 7, 8 anos sem se ver, né? E, às vezes, até sem se comunicar. Mas é coisa, resultado da convivência do ITA. Nós fizemos alguns bate-papos da Itaex com o pessoal da turma 73, e também lá eu olhei, bati os olhos e vi pessoas com quem eu me sinto muito à vontade. Embora não fosse da minha turma, porque eram pessoas com quem eu convivi. Principalmente no trote, mas é lógico, o trote tem 40 dias, o resto do ITA tem 4 anos e meio, quase 5, você pega o resto, não o ITA, né? Então o trote foi sim, foi muito importante. Teve muito bate-papo, teve muita coisa de, como é que eu vou dizer assim, momentos não agradáveis, mas um deles é a Velva, mas a Velva também, para mim, não foi nada assim, é muito mais ameaça do que realidade, né? Vai na Velva, pega o bicho, segura o bicho, vai, tá. Depois de 15 minutos de vai, soltava, né? E nos poucos onde a Velva andava, porque o cara, de fato, reagia esperneando demais, até machucando alguns veteranos, não passava de um spray de desodorante no lugar onde normalmente não se passa, né? Contando que, às vezes, o desodorante não era de boa qualidade e dava assadura. E aí vai. No fundo era isso. Mas não foi nada de aviltante, de ultrajante. Mas servia para gerar bastante tumulto, bastante pressão. Não sei se respondi a todas as suas perguntas. Não, respondeu sim. Muito obrigado. Lembrar que naquela época éramos só em homens. Se alguém levasse mulher para H8, dava desligamento. Eu não sei se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente procede aí para o encerramento. Vamos lá, então. Bora. Desce aí, Marinho, bora. Bora. Abre a porta aí. Vai, rápido. Abre a câmera, galera. Abre a câmera. Vou puxar. Tá abrindo a câmera? Vai. 25 de que turma que ele é? 75! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
Muito obrigado aí pelo bostejo. Muito É bom. isso. Desculpa ocupar a noite de domingo. Ah, mano. Obrigado a vocês. A gente se encontra nos próximos meses aí da frente.